todo o Brasil. Lembrando a vocês que o nosso querido Padre Juarez continua de férias até a próxima semana. Então eu e a nossa amiga semana passada, Americaninha, apresentamos o programa de vocês. E vamos aqui levando o programa, não no mesmo ritmo do Padre Juarez, porque é inimitável, ele é inimitável, insubstituível. Mas eu faço aqui às vezes nas tardes brasileiras. Este que é o melhor programa das tardes como o Padre sempre diz. Opa, claro? Não ouviu? Então tá. Boa tarde de novo para você que tá em casa, já que eu falei aqui, vocês não ouviram. Começamos o programa bendita a hora a todo o Brasil. Eu tô substituindo o Padre Juarez junto com a Meire Caminha. Semana passada a Meire começou, segunda ela fez e hoje eu estou aqui apresentando o nosso programa, tentando substituir a alegria e o ânimo do Padre Juarez neste que é o programa mais animado da tarde brasileira. Hoje eu recebo no nosso programa 4 convidados, mas antes de falar sobre eles, eu lembro você que está em casa, que você pode acompanhar pelo YouTube, youtube.com/TV Rede Vida. Nós vamos falar com quem está aqui presente na nossa mesa, começo falando dela, que é jornalista e escritora, Bruna Ramos da Fonte. Bruna, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você e o Padre Juarez está muito bem representado. Obrigado. A Bruna, ela é jornalista e fotojornalista, autora de diversos títulos, inclusive a biografia do Sidney Magal, a biografia do Roberto Menescal e lançou um livro novo agora que é o Apenas uma Mulher Latino-Americana, esse livro novo aqui, porque eu sou especialista em direitos humanos também, né, Hugo? Ótimo, perfeito. E que você vai falar um pouco mais sobre esse livro daqui a pouco, contando como foi essa pesquisa, porque pelo que eu já li no livro, traz nomes da música, mulheres da música latino-americana, como Mercedes Sosa, enfim, uma série Violeta de mulheres. Parra e também homens que foram fundamentais, importantíssimos, porque aqui a gente está em pé de igualdade. Vamos conversar sobre elas. E agora, também ainda uma presença feminina que ilustra o nosso programa, doutora Marilene Ked, psicóloga, também uma prata da casa. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês todos, viu? Muito obrigada. Nosso, viu? Nós vamos continuar falando sobre temas importantes para as pessoas que estão em casa, porque a psicologia eu acho que ela passa a ser fundamental dia após dia no nosso tema, ainda mais por esse excesso de redes sociais que eu acho que deixa as pessoas um pouco bagunçadas. Ricardo Cury, ele que é cônsul honorário de Mianmar e representante internacional da Associação Comercial nessas questões. Ricardo, bem-vindo ao programa, viu? Hugo, quero primeiramente agradecer a você, agradecer a Rede Vida por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu represento Mianmar e represento a Associação Comercial e estou à disposição de vocês para responder e para explanar o que for necessário. Muito obrigado mais uma vez. Antes da gente começar a entrar nesse assunto, Ricardo, onde está Mianmar no mapa? Mianmar está localizado no Sudeste Asiático. Se você olhar o mapa mundi, do seu lado direito, a divisa terrestre está a China, do lado esquerdo, Índia. Embaixo, a noroeste está a Tailândia, depois nós temos o Laos do outro lado e Bangladesh no norte. Ou seja, são 5 vizinhos. É um país asiático que tem muita cultura e que vai ser contado aqui pelo Ricardo no nosso programa. Ele, doutor Alfonso Masseger, ginecologista e obstetra, ele que é coautor de livros, não trouxe o livro mais uma vez, como já tinha prometido para o Padre Juarez, não trouxe para mim. Então estou cobrando aqui ao vivo, hein, doutor? Olá a todos. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Estou fazendo um suspense do livro, mas a gente vai. Na próxima vez traz 2. Na próxima você traz 2, muito bom. Para todos. Bom, nós vamos começar agora com o pensamento do dia, que é o seguinte: ser adulto é como estar constantemente tentando dobrar um lençol de elásticos. Esse é o nosso pensamento do dia. Doutora, é isso mesmo? Ser adulto tem essa dificuldade de dobrar um lençol de elástico? São muitos desafios, muitos. Então, realmente é todo dia ali estar dobrando um lençol de elástico. Aí na parte da manhã você soluciona um problema, à tarde tem outro. Exatamente. E assim sucessivamente, né, doutor? Graças a Deus, talvez, né? Talvez a falta de um problema seja o maior problema. Então, a vida tem que ter os seus obstáculos para a gente valorizar a vida. Muito bem. Ô, Bruna,
Na Constituição, na formatação da América Latina, muitos lençóis foram dobrados e alguns ficaram com as pontas soltas, né? Eu diria que tem muito mais lençóis com as pontas sopas, né? Ou até um outro pensamento que vai nessa mesma linha, né? A vida é uma sopa e eu só tenho um garfo. Então eu diria que é mais ou menos isso, porque a gente tem um histórico aqui, né, de colonização que determinou muito o nosso presente, né? Aquilo que a gente está vivendo hoje, as nossas mazelas. Então a gente tem que olhar para esses lençóis não dobrados ou mal dobrados do passado, né? O Ricardo, foi bom a Bruna ter citado essa questão de colonização, porque Mianmar foi colônia da Inglaterra. Né? E foi a antiga Birmânia. Então a gente deve imaginar que é um país jovem, independente, e que está construindo a sua história de modo independente há pouco tempo. Como é que está isso? Ele foi regido por junta militar durante 60 anos. Em 2010 teve a primeira eleição presidencial. Foi eleito democraticamente um presidente, constituído o ministério, e Mianmar, em 2005, mudou o nome do país, que era Birmania, a Mianmar, mudou a bandeira, mudou o hino, fez uma nova capital, uma Brasília, que é asiática, não é uma Brasília, mas é muito bonita, é uma Brasília, é uma capital muito bonita, é recente, tem poucos anos de vida, e constituiu 2 câmaras iguais às nossas. A Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, e a Câmara Alta, que é o Senado. Ótimo. Lá, como tem 135 etnias, se imagina 135 tribos diferentes, com culturas diferentes, línguas diferentes, personalidades. Então, havia alguns conflitos na época da Inglaterra. Quando Mianmar foi constituída como, vamos dizer assim, um país único dentro daqueles limites, as brigas passaram a se concentrar no Senado. Os senadores são eleitos por etnia, não por estados como aqui. Maravilha. Aqui no Brasil, cada estado tem 3 senadores. Isso. Lá, cada etnia, proporcionalmente ao tamanho dela, elege os senadores. Então, os conflitos ficaram internos. E isso se distribui muito bem. A representatividade, pelo que a gente já conversou, é muito efetiva, né? É. A maior etnia de lá chama Burma. É 80% do país. Nossa. Nós temos etnias com 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. Então, tem grandes e pequenas. É como se fosse uma representação dos estados que nós temos aqui, né? Mais ou menos isso. Nesse aspecto. Bom, hoje é o Dia Nacional do Trânsito e a nossa enquete é a seguinte. Você acredita que o brasileiro deveria ter aulas de educação no trânsito? Sim ou não? A Bruna até riu. Gente. Você vota pelo nosso Instagram oficial, @programa Bendita Hora. Nós queremos saber a opinião de vocês e eu quero saber rapidamente da opinião de vocês aqui na mesa. Se vocês acham que o brasileiro precisava ter mais educação. Vou começar que você já riu, né? Mas com certeza, eu vinha pensando nisso no caminho para cá, né? Porque você voltar para casa no final do dia sem ter batido o carro, sem ter infartado no trânsito, sem ter tido um problema maior, assim, é uma bênção, né? Concordo, tem que ter sim aulas de educação no trânsito. A maioria tem que ter, sabe? A gente não pode generalizar, mas a maioria tem que ter aulas de educação no trânsito. A coisa está muito séria. Talvez o trânsito seja a ponta do iceberg, talvez a educação no geral. Então, o que eu preconizo na minha casa é gentileza gera gentileza. Isso vale para tudo, vale para todas as nossas relações, não só o trânsito. Isso é bom, isso é bom. Ricardo? Eu acho que dou razão a você. A educação em primeiro lugar. A gente precisa estar educado para ter educação no trânsito, entendeu? São Paulo é uma cidade complicadíssima em trânsito. Cada vez mais, cada dia nós temos mais problemas. Por exemplo, uma das coisas que eu acho uma grande burrice é fazer essas... Como é que chamam essas... em frente aos bares hoje? Esses decks, né? Decks na rua. Tira espaço de automóvel, diminui a nossa possibilidade de trânsito e emplacamos todo dia 1000 carros por dia. Então, é uma coisa que a gente está cada vez mais difícil o trânsito. Mas nós precisamos nos educar antes de ter uma educação de trânsito. Não adianta pegar esse pessoal que está aí na... Você sabe que eu tirei a CNH, né, que é a habilitação, muito tardiamente. E aí o professor disse o seguinte: se você for convocado para a guerra hoje, o que você vai falar para sua família? O que você faria, sabendo que é o seu último dia, não sabendo se você volta? Aí
todo mundo, né? Eu faria uma festa, eu convidaria a minha família, tal. Aí ele falou assim, pois bem, quando você pega o seu carro, você imagina que pode ser a última vez que você saiu da sua casa? Aí todo mundo ficou em choque, né? Porque ele falou isso. Quando a pessoa sai de casa com um carro, ela não sabe se volta, porque as pessoas, além do risco que ela corre, as pessoas estão agressivas hoje em dia. A gente pode elencar inúmeros casos que tratam de agressividade no trânsito e a gente vai falar sobre isso. Lembrando que também hoje é dia do rádio, para você que faz rádio aí, um abraço para todos os colegas do rádio brasileiro. Eu que já fiz rádio muito pouco na vida. O mais legal do Bendita Hora é o seguinte, quando a gente sai, quando eu tô ali como convidado, a gente sai, Padre Juarez ou o Padre Marcos vão fazer o merchan, e aqui a conversa continua. Eu saí, a conversa não parou. Esse que é o legal. E a gente vai criando um diálogo muito agradável, muito bom. Você animou a turma aqui. Imagina, que isso. Vocês que me animam a estar aqui e quem está em casa também. E agora nós vamos falar sobre as notícias. Vamos começar com a primeira notícia do dia, que é maternidade tardia cresce e já chega a quase 17% dos casos de gravidez no país. O número de mulheres com mais de 35 anos que decidiu engravidar aumentou mais de 81% em 20 anos. Doutor Alfonso, antigamente as pessoas diziam que não podia ter filhos mais tarde, né, com idade mais avançada. Isso está mudando a mentalidade do país? Como é que é isso? Está mudando radicalmente, né? Se a gente perguntar para todo mundo da mesa com qual idade as nossas avós tiveram filhos, depois com qual idade as nossas mães tiveram filhos, e depois com qual idade nós tivemos filhos, vai ficar claro essa idade cada vez maior para ter filhos. E isso a gente vê. É bom para o país isso? Como você vê isso? Primeiro que uma gravidez... Vamos trocar aqui o microfone. Uma gravidez planejada sempre é algo que vai trazer um melhor lar, uma melhor criação dessa criança. Então é claro que se você está mais preparado para ser um pai, para ser uma mãe, aquilo é mais interessante em termos de sociedade, em termos de como você vai criar um novo ser que vai fazer o mundo. Certo. Doutora Marilene, a senhora acha que uma moça com 22 anos tendo filho ou uma moça com 35, qual delas vai ter a melhor capacidade de lidar ali com um recém-nascido? Olha, o que acontece? Muitas vezes o planejamento dessa mulher é para uma gravidez mais para frente, tá? Então, primeiro, antes era diferente. A minha avó, a minha mãe, ela não se preocupava muito com a questão profissional, com algumas realizações. Hoje, a mulher, ela está muito voltada para isso. Então, muitas vezes tem o planejamento, acontece muito a gestação tardia sem o planejamento, mas hoje tem acontecido muito com o planejamento. Agora, se ela faz esse planejamento, ela vai se preparando para isso psicologicamente, preparando todas as questões para criar o filho, ótimo. A questão é você saber que você tem que se preparar emocionalmente, psicologicamente, de várias formas, né, para poder ter um filho, para criar aquele filho. Se você não está bem emocionalmente, psicologicamente, já busca um tratamento antes da gestação, durante a gestação. Se tem casos de transtorno na família, algum tipo de transtorno mental, uma depressão pós-parto, já dá o sinalzinho de alerta, já vai buscar uma ajuda especializada. E aí tem a questão também da estabilidade financeira, né? Que Isso. é muito a busca de deixar para ter filho mais tarde. É para você ir se planejando, e cuidando do emocional, do psicológico. Se tem casos se tem transtornos pré-existentes na família, mãe, avó, de depressão pós-parto, já fica o sinalzinho de alerta para poder ver isso daí também, tá? Conversar com o ginecologista. Mas é importante também aproveitar espaços como esse para fazer um alerta às mulheres, porque o nosso dia a dia é muito comum a gente atender mulheres maravilhosas com 40 anos, 44, 45 e que elas parecem ter 25 anos, porque elas fazem ginástica, porque elas se cuidam muito mais, mas o relógio biológico da mulher, ele não perdoa.
Então, com 45 anos, a taxa de gravidez com óvulo próprio é muito, muito baixa. Então, é muito bom pegar esse espaço para fazer um alerta. Já a mulher que vai postergar a sua gravidez, fazer um planejamento para aquilo. E por isso, técnicas como congelamento de óvulo, preservação da fertilidade são cada vez mais utilizadas. Muito bem. Bruna, você observa isso como jornalista? A gente observa sempre, vai acompanhando o comportamento da sociedade, né? E aí, traçando um panorama, bem como o doutor falou, a doutora também falou, quando a gente pega nossas avós, por exemplo, a gente começava a ter filhos muito mais cedo. Hoje, a gente observa que isso tem mudado. Isso vem também um pouco da independência, da busca da independência das mulheres? É um conjunto de coisas, né? Porque a gente mudou muito em termos históricos. Então, claro, o advento da pílula, que mudou completamente, né? Esse poder sobre a sua própria fertilidade. E a criança muda a função dela dentro da sociedade também, porque a criança era o fluxo natural da vida. Vai casar, vai ter filho, vai ter quantos, né? Aparecerem por aí. Então, era muito comum que as mulheres tivessem 5, 10, 15 filhos, né? Nas épocas dos nossos antepassados, até que a criança se tornou um projeto. Um projeto de vida, né? Então, assim, essa possibilidade de você planejar, de você realmente definir quando que é o melhor momento da sua vida e tentar conciliar isso com carreira e tudo mais. Mas eu acho que, assim, cada vez mais a gente precisa trabalhar essa questão do feminino, de que não é uma obrigação ter filhos, porque até essa questão de poder deixar mais pra frente e tudo mais, faz com que muitas mulheres parem para pensar se aquilo serve para elas ou não simplesmente seguir o fluxo da vida, mas refletir, a maternidade é para mim? Será que eu só vou me realizar nesse aspecto da vida? Será que eu não encontro outros prazeres, outras coisas que são legais também? Então, acho que essa possibilidade de escolha é muito boa, né? Realmente é muito de dizer assim, ficou pra titia, tá? Hoje em dia não tem disso, né? Hoje mudou o conceito. As mulheres, elas decidem se elas querem ou não, bem como a Bruna colocou, e não tem mais esse preconceito, como tinha antigamente, de, não teve filho. Tem a opção de não ter. Ricardo, você foi pai com quantos anos? Eu fui pai com 29 anos. Muito bom. Gerei 2 filhos, 2 homens, e eu tenho um exemplo em casa. Os meus 2 filhos, um tem 42, o outro 46, nenhum deles que é neto. Olha só. Entendeu? Então, eu falei pra minha mulher, vou comprar um cachorrinho, porque neto não veio mesmo. Você é o primeiro exemplo de avô com pai de pet, avô de pet. É isso aí. Exemplo de avô de pet. Mentira, minha mãe é vó de pet. Ah, é? Minha mãe é vó de pet. Olha só, você... E olha, aqui eu tenho que falar uma coisa também que é muito chata, porque desde esse advento aí, né, do congelamento de óvulos e tudo mais, o que tem de fiscal em cima da vida da mulher, eu vou fazer aniversário amanhã, você já sabe, e assim, todo aniversário meu eu escuto de algum amigo, e aí os óvulos, não vai congelar? Não, é sério, já tem alguns anos que todo aniversário eu escuto isso, eu não aguento mais. No próximo aniversário, Bruna, você fala, congelei, fui no Alfonso e congelei meus óvulos, porque lembrar que o congelamento de óvulos é uma ferramenta de empoderamento feminino. Ótimo. Eu, como ginecologista, acredito que todo homem tem que ser feminista, e ser feminista é querer uma mulher empoderada, que possa escolher. O negativo é quando você não pode escolher. Então, na verdade, quando você congela óvulo, você está tendo uma escolha de ter o seu filho num momento que, de repente, você não mais poderia. Inclusive, o direito de escolher não optar pela maternidade. Também é um direito da mulher, né? Então... Muito bem. Vamos para mais uma notícia. Em busca da voz revolucionária, apenas uma mulher latino-americana. 60 anos após o golpe militar de 64, biógrafa e jornalista Bruna Ramos da Fonte mergulha no fértil repertório do cancioneiro de protesto. Bruna, nós falamos um pouco do seu livro na abertura do programa. Primeiro eu quero que você fale como você se enveredou por essa questão de buscar um tema tão específico, que foi a música nesse período de formação da nossa América Latina. Por que você escolheu esse tema? Perfeito. Eu sou nascida em São Bernardo do Campo, né? Então eu venho daquele lugar, daquele território onde existiam, né, essas lutas políticas, sindicais. Eu costumo dizer que quem nasceu ali vai ser contaminado pelo tema, gostando ou não, concordando ou não, querendo ou não, você vai ter alguma influência disso, né? E eu acabei conhecendo na minha infância, adolescência, alguns refugiados, pessoas que vieram aí fugidas do governo Pinochet na época, do governo argentino, das ditaduras da época, né? Então,
Então, muito cedo eu fui conhecendo esse cancioneiro, essas músicas da Mercedes Sosa, né, que vocês estavam falando aqui agora há pouco, que ela foi realmente essa pessoa que cantou um pouco de tudo do que se produziu na América Latina da década de 60 em diante, né? Então, assim, a música do Peru tem no repertório dela, a música cubana tem no repertório dela. Então, ela se tornou aquilo que eu chamo no livro de jardineira da canção, né? Ela canta aquela música Maria Maria, do Milton Nascimento também. Pois é. Tem dueto com Milton Nascimento, gravações lindíssimas. Então, essa ideia de escrever sobre isso, e claro, também da minha formação musical, porque eu fiz conservatório, né? Eu estudei piano, eu estudei violino, toquei em orquestra. Então, claro que a música também fez parte da minha vida desde cedo, fez parte da minha formação, né? Então, essa vontade, essa curiosidade de escrever sobre esse tema surgiu em 2012, quando eu já estava na Rocco, né? Meu editor era o Jiro Takahashi, criador da série Vagalume, e eu um dia lancei essa ideia para o Jiro, ele comprou a ideia, mas nós passamos aí 12 anos, desde a ideia inicial até a publicação do projeto. Foi um tempão. Isso. Foi uma questão que, naquele momento, a publicação foi adiada, né? Inicialmente o livro sairia em 2014, mas a gente começou a ver um cenário, principalmente político, muito extremo, né? Partindo aí para um conservadorismo, para um extremismo, e aí não era o momento de falar sobre isso, não era o momento de trazer esse tema, né? Então ficou guardado aí durante alguns anos e trouxemos agora pelos 60 anos, né, do golpe militar de 64 que a gente completou esse ano. Ricardo, você sabe que eu gosto muito ela falou Mercedes Sosa, eu sou apaixonado pela Mercedes e pela Violeta Parra. Aí a gente vê ali canções tão dedicadas, né, com melodias, com muita canções, paixão, né? Não é um entusiasmo na música que eu acho que eu não vejo mais hoje em dia na canção, né? Você percebe isso? Eu percebo claramente. Eu percebo, inclusive, historicamente, a gente pega, por exemplo, os tangos argentinos da época, eles eram fulminantes, a gente se apaixonava, era uma paixão pura. Hoje você pega a música moderna de lá, não é mais a representação como tinha antigamente. Mesmo a nossa aqui, a Bossa Nova também, tinha uma série histórica de muito amor, muito afeto, muito carinho. Hoje mudou. Eu acho que o mundo, não sei se ficou mais vulgar, mas ele mudou, viu? Eu acho que... A gente não tem mais Sinatra hoje em dia. Não tem mais Sinatra. Não tem mais... Tudo bem. Dançando shake to shake, né? Exatamente. Gosta de Mercedes Sosa, doutor? Sem dúvida. Eu acho que o mundo atualmente ele tem muita opção, né? E falam que tem aquilo de você às vezes ter muita opção é um problema. Você aprofunda menos nas coisas. Você, no passado, nós ouvíamos uma música e tinha aquilo para fazer. Você ouvia ela do início ao fim. Hoje em dia, com muita facilidade, a pessoa muda para uma outra coisa, muda de música, dá um clique, tem 1000 estímulos. E isso, obviamente, que essa falta de profundidade é um problema do mundo, sem nenhuma dúvida. Você pega, por exemplo, as músicas da MPB da época, eram poesias puras, né? Pega o Chico Buarque, pega o Tom Jobim, eram coisas, eram poesias cantadas. E a música? Inclusive, todos nós temos um eu feminino, né? O Chico Buarque cantava no eu feminino. A parte feminina dele acho que é maior que a masculina. Então, ele fazia a música sempre como mulher, como Bastidores, ela. né? Bastidores é uma canção que ele compôs também, que foi sucesso na voz do Calbi Peixoto, e era no feminino. A música floresceu no período, principalmente, com letras mais que são vividas até hoje nesse período da ditadura, não foi, Bruna? De músicas engajadas, né? Mas no meu livro eu também defendo o seguinte ponto de vista. Essa música boa, essa música engajada, ela não terminou. Ela só não tá na televisão quando você liga. Tá. Porque você tem aí um cenário independente onde tem muita gente boa, onde tem grandes poetas que não encontram espaço na mídia tradicional. Então você tem muita gente boa que quando você olha nas plataformas de streaming, tem 100 ouvintes por mês, né? Então, assim, eu diria que a gente tem uma produção musical muito boa, trouxe alguns desses exemplos aqui, né? Porque essa música engajada de protesto, ela nunca terminou. E até esses grandes nomes como Caetano, Chico, eles também não deixaram de falar sobre questões sociais, políticas nas suas músicas, né? Mudou um pouco. Você sabe que eu li o segundo livro do Boni, o Lado B de Boni, e lá ele fala sobre eventos da TV brasileira, o Festival dos Festivais, os festivais da TV Excelsior, os programas e os festivais da TV Record na década de 50, 60 e 70, que exploravam esses artistas. Então você deve lembrar na memória, Ricardo talvez consiga se recordar,
esses festivais eram a atração do pessoal no fim de semana. Durante a semana você ia lá assistir Elis Regina, Marília Medalha, Edu Lobo, enfim, aquele pessoal todo. Então, falta isso, esse aproveitamento com festivais, explorando um pouco a nossa música, como a Bruna falou, música de qualidade, né? Voltei aqui com o pessoal, a gente estava conversando, a conversa nunca para aqui no Bendita Hora, viu? É muito bom isso, porque a gente vai tanto pro merchan como pro intervalo, a conversa não para. Bendita conversa. É um bendita. Aqui a conversa é incrível. E agora com café. O Rodolfo já nos serviu. E vamos de notícia. Vamos conhecer Mianmar, então? O país asiático que tem como atrações a cultura exótica e as paisagens naturais. Olha. Ricardo, um dia você me contou que existem mais de 200... não são templos o nome. Tem uma cidade chamada Bagan, que é tombada como patrimônio da humanidade pela Unesco. Ela tem 2.500 templos espalhados numa área chamada Ancient City. Nossa. Esses templos são pequenos, grandes, quadrados, redondos, dourados, vermelhos, de diversos tipos. Para você ter uma ideia, você não vai conseguir ver. Para ter uma ideia, você subir num balão. Tem vários balões que saem ao mesmo tempo, lá às 6 horas da manhã. Num balão você vai ter uma ideia do que é, porque... Ainda assim você não vai conseguir ver tudo. Vai ver tudo. Então é uma coisa fantástica. É um passeio que vai virar um sonho. Acho que todo mundo que for para lá tem que fazer esse passeio de balão. E ali existem representações dos mais variados tipos de Budas, né? Grande, pequeno, deitado. Você tem, dependendo da época que foi feito pelo artista, você tem Buda gordo, magro, másculo, feminino, meio, vamos dizer, quase mulher, entendeu? Então, dependendo das fases em que você foram feitas, você tem as estátuas nessas condições. Também 2.200 templos, dá para ter uma variedade incrível, né? Você tem alguns templos lá que foram geometricamente feitos de tal maneira que a incidência da luz ao nascer do sol entra diretamente numa abertura, uma porta, entra diretamente numa imagem do Buda lá dentro. Entendeu? Então, vamos dizer, 6 horas da manhã nasce o sol, ilumina durante um minuto, aí o sol muda e o Buda fica escuro. Então, são coisas que tem que ir lá para ver, viu? Porque... E turismo, como é que faz para a gente ir para Mianmar? Você é obrigado físico, você tem que tirar visto. Visto, você pode tirar online ou na própria embaixada em Brasília. Tá? Mas é fácil, você lá tem uma estrutura boa de hotéis, transporte. Redes conhecidas, redes asiáticas de 5 estrelas. Ótimo. E redes ocidentais também. Vocês aqui da mesa têm vontade de conhecer esses países que fogem do tradicional, assim? Porque geralmente quando a gente pensa em viagem internacional, a primeira vez já é o básico, Estados Unidos, Europa. E aí, um lugar, Mianmar, faria, doutor? Eu adoro esse tipo de viagem. Antes de eu ter meus filhos com a minha esposa, a gente foi muito para a Ásia. Tanto que eu até falei pro Dr. Ricardo no intervalo que Mianmar eu pulei porque teve uma instabilidade política, que isso obviamente sempre deixa todo mundo receoso, mas Camboja, Laos, Vietnã, são todos países muito interessantes, Tailândia também colado, vizinho. Então é uma região muito linda e essa cultura budista também eu acho que é muito sedutora. Alfonso, sabe o que acontece? Todos eles são budistas. Só que o budismo, como a religião cristã, tem diversos segmentos diferentes. E o de Mianmar é o budismo Theravada, baseado, não é mais puro, mas baseado nas escrituras do Buda. O povo é muito religioso e, em função disso, você vê templos lá que você não vê nos outros países. Entendeu? A religiosidade é muito grande. O povo é muito... Em cada casa que você vai ver um altar, você tira o sapato, não pode andar de sapato, você vai ver um altar com vela acesa, o Buda, as pessoas rezando. Então, são muito religiosos. O Bruna, você já pensou em fazer uma viagem assim? Olha, depois dessa imagem que apareceu aqui pra gente, eu já tô pensando em escrever um livro sobre Mianmar. Pronto, já fizemos a ponte. É um cenário, né? Que coisa incrível. A língua predominante em Mianmar. É o Burma, é da maior etnia, mas existe uma faixa que não fala inglês. Os jovens falam, os mais velhos falam, e dos
30 ou 50, por aí, não falam inglês. Os mais jovens falam porque hoje é obrigatório nas escolas. Os mais velhos foram estudar em Londres. Então, a parte média hoje não... Mas você não sente dificuldade nenhuma lá. Falando inglês, você se vira bem. Então, legal. Eu quero fazer uma pergunta. Vou deixar a pergunta aqui. Quando a gente viaja para um país, nós melhoramos de alguma forma a mente? Eu quero essa resposta depois. Vou voltar aqui agora. E eu quero a resposta da doutora Marilene sobre a pergunta que eu fiz. Quando a gente viaja, nós melhoramos psicologicamente, nós ficamos melhor. Pô, eu tenho certeza que sim, viajei nas férias, melhora, maravilhosa, mas eu quero sua resposta. Sim, é muito bom. Eu indico para os meus pacientes, eu falo, olha, vai viajar, conhecer lugares novos, ou então ir para os mesmos lugares, né? Se não tem oportunidade de conhecer lugar novo, mas aquilo agrega, aquilo muda a paisagem, procura se interessar pelo local, da história do local, passear sem ficar o tempo todo ali. É curtir a viagem, sabe? Tira fotos, tudo, filma, mas não fica o tempo todo no celular. Procura sentir o local, viver o ambiente. Isso faz muito bem para a saúde mental. Para quem está em São Paulo, é muito legal, porque a gente aqui em volta tem várias cidades. Paranapiacaba é um lugar magnífico para se conhecer. As praias, eu sei que o pessoal aqui de São Paulo desce muito para a praia. Eu que sou do interior, a gente acabava indo para o sítio no fim de semana. É sempre muito bom. A conversa é muito boa, mas eu vou para um rápido intervalo. No próximo bloco tem mais Bendita a Hora. Não muda de canal, fica aqui. A conversa está maravilhosa. Eu espero vocês. De volta com o programa Bendita a Hora. Hoje recebendo o cônsul honorário de Mianmar, Ricardo Cury. Tá alto, sou aqui no estúdio. Doutor Alfonso Maneger, ginecologista e obstetra. A Marilene Ked, que é psicóloga. E a Bruna Ramos da Fonte, jornalista e escritora. Esses são os convidados de hoje do nosso programa. Eu volto já nesse bloco com notícias. Vamos pedir para o pessoal colocar no ar agora. Filhos órfãos de pais vivos. Existem muitas situações que podem levar alguém a sair da vida de outra pessoa. E não é diferente na relação de pais com filhos. Mas como ficam os filhos de pai emocionalmente ausentes? Doutora Marilene. O abandono emocional causa muitos traumas. Então, o que é essa negligência emocional? É quando um dos pais, tá? Ou ambos, ou um responsável, não dá atenção, não dá carinho, não dá amor, não dá educação, não acolhe o filho. É um prejuízo total que acontece, tá? A criança se sente realmente abandonada. E as consequências disso os traumas ao longo da vida, tá? Os prejuízos psicológicos, emocionais, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento social, na dificuldade depois de criar vínculo, de ter uma conexão, ou então de se tornar uma pessoa dependente emocionalmente, de desenvolver uma ansiedade já desde a infância, uma angústia, uma revolta, uma depressão, desenvolver um transtorno na adolescência. Doutora, e hoje com essa celular e redes sociais, as mães acabam, não vamos generalizar, mas em algumas ocasiões acabam dedicando mais tempo às telas do que aos filhos. Você acha que isso pode prejudicar? Ou então entrega o celular lá na mão da criança tão Exatamente. pequena, a criança fica ali imersa naquela coisinha cheia de luz, já prejudicando a visão. Exatamente, isso acontece muito, muita mãe, muito pai ali nas telas, né? E dando pouca atenção, pouco contato visual, pouca interação verbal, afeto, aquele contato físico. Então, isso diminuiu em muitos lares, tá? Em muitos lares. E as consequências são muito sérias. Como eu falei, desde traumas até falta de conexão, de interação verbal, no desenvolvimento global da criança. Tem outra notícia que toca nesse assunto também. Como celulares e pais superprotetores vêm deformando crianças e adolescentes. Isso também porque a China está bem à frente do Ocidente na consciência dos perigos de criar uma geração de zumbis. Lá eu acho que há um controle maior sobre essa questão. Uhum.
E não há esse controle de pais super protetores. Mas eu acho que é bom a gente definir nessa hora dessa frase, que tem até uma frase que não é minha, é de uma psicóloga também, assim como uma doutora, que atualmente os pais, eles super protegem no meio físico e eles subprotegem, isso é, eles protegem muito menos do que deveria no meio virtual. Isso. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes esse super proteção que está escrito é, na verdade, no meio físico, mas no virtual deixa a criança um monte. E eu acredito muito no poder de você fazer acordos verbais. Então, por exemplo, na minha casa, é proibido na mesa, quando nós estamos comendo, pegar o celular. A não ser uma urgência. Eu sou médico, tudo bem, é uma urgência, eu estou permitido, mas é proibido. Então, fazer acordos verbais, uma família falar, olha, é o nosso horário de comer, todo mundo vai sentar na mesa, vai comer junto e vai conversar. É proibido vídeo, é proibido tela. Então, isso eu acho que é muito interessante. A iniciativa. Esse acordo, esse combinado é muito bom, né? Porque é importante, tem que ter aqueles momentos, aquelas horas em que todos se olham, se conversam, em que os pais procuram conhecer as emoções dos filhos. Aí, no caso dos superprotetores, o que acontece? Quanto mais super protege, mais dificulta o desenvolvimento da autonomia, das habilidades sociais, da autoconfiança, da criança descobrir os seus potenciais, né? Então, a superproteção não deixa ela saber como lidar com os estresses, com os desafios, com as frustrações e como que crescem essas crianças. Exatamente. O problema é muito sério. Complexo. O Ricardo e Bruna, eu acho que assim como vocês, tive uma infância em que eu tive um bom aproveitamento dos avós, né? Eu tive os dois, tanto o avô paterno como materno, e aprendi muito com eles. E como não tinha naquela época o acesso aos meios virtuais como existe hoje, eu pude ouvir histórias, ouvir exemplos, e depois com os meus pais trabalhavam, então meus avós estavam aposentados, tinha mais tempo para conversar, acompanhar e ver os exemplos, porque o exemplo é muito mais importante, às vezes, do que uma lição dada. Então, eu acho que o que os jovens não entendem, as crianças não estão sendo educadas a tal, é parar, ouvir os mais velhos, entender e ver os exemplos. Porque ela fica tão ali distraída na rede social ali, que acaba não conseguindo aprender dessa forma, não é, Ricardo? Você tocou num problema que foi citado anteriormente. As mulheres, vamos dizer, estão tendo filhos com mais idade, quando tem. Isso eu acho que mexe na escala genética, entre criança, pai, avô. Ou seja, eu, por exemplo, que vou ser avô com 90 anos. Vou contar história para os meus filhos, para os meus netos, entendeu? Eu acho que isso reflete, inclusive, eu acho que, vamos dizer, o que você falou é corretíssimo. Eu acho que todos nós devemos ter uma história de família. Pai contando história, avô contando história, avô pegando na mão, avô levando para o zoológico. Eu acho que isso faz parte da vida, né? Eu acho que superproteção que você está falando é o tema aqui. A criança tem que começar a voar sozinha. Pelo menos eu voo de galinha, vou um pouquinho e tal, começar a enfrentar o mundo. Né? Eu acho que as pessoas os filhos precisam ser soltos para poder enfrentar o mundo. Exato. Eu lembro Você não pode colocar tem que proteger, mas não super proteger. A proteção, ela é primordial. É isso aí. Bruna, eu lembro que eu ganhei um martelo do meu avô. Imagina dar um martelo para uma criança. Eu devia, sei lá, ter 6 anos de idade. Mas eu conseguia usar com uma habilidade muito boa. Ele estava sempre em cima, o avô, protegendo e não super protegendo. Mas faz diferença, né? Na verdade, assim, em termos de família, o meu crescimento foi muito solitário, né? Porque dos meus 4 avós, quando eu era criança, eu só tive uma avó, né? Nossa. Todos faleceram muito cedo, até antes de eu nascer. Então, assim, na prática, eu não tive essa convivência, né, próxima com essas outras gerações. Mas eu tinha uma família muito presente, pai e mãe muito presentes ali, que adequaram, né? Minha mãe adequou toda a vida dela para estar com a gente, essa coisa de ouvir música e te apresentar algo.
Então, acho que o que está faltando muito é essa troca, sabe? E a gente vê que é um problema que não é só dessas novas gerações. Você vê que muitas vezes os avós hoje, eles estão na tela do celular, eles estão lá jogando e não estão dando atenção para os netos. Né? Então, assim, eu acho que está faltando contato humano, está faltando troca. Hoje de manhã eu dei palestra numa escola para adolescentes e foi uma experiência muito legal. Primeira coisa que todo mundo fez foi colocar os celulares em cima da mesa do meu lado para me ouvir sem ter celular na mão. É isso que a gente está precisando, ir para a mesa com a família sem celular, ir para o restaurante, deixar o celular na bolsa, conversar, né? Trocar. Mas vale ressaltar, Hugo, isso da subproteção, isso é o oposto da superproteção que acontece no meio virtual. Então o pai vai lá, não deixa o filho fazer nada, não pode sair de casa que é proibido, não pode fazer isso porque é proibido, que você pode machucar, mas o celular pode ir YouTube à vontade, pode tudo à vontade. Só pode ficar no celular se for para assistir o Bendita Hora e a Rede Vida ao vivo pelo celular, pode. Olha, eu tô voltando aqui. Gente, a conversa... Esses dias caiu no nosso carnaval. Vamos ver, eu quero saber... Quero ver se depois, se na minha ausência... Eu quero ver se foi combinado aqui algum tour para Mianmar e eu não estou incluso, viu? Não está incluso, tá fora. Tenho certeza que houve, já criaram... Não, você vai pagar tudo. Muito bem. Vamos para a próxima notícia. Endometriose aumenta em 4 vezes o risco de câncer de ovário. Doutor, é um problema que às vezes é silencioso, certo? A endometriose? A endometriose é uma doença que podem ter vários sinais e sintomas. O que é isso, então, né? Então você pode ter endometriose e só descobrir quando você deseja ter filhos, né? Então você não tem dor, você não tem alteração intestinal, você não tem nenhum sintoma. Mas quando você quer ter um filho, você vai lá, vai na clínica com a gente e descobre a endometriose, tá? E é claro... Tratamento. Então, o tratamento depende dos sintomas. Ah, tá. Então, se você... então. Sim, muito. Ótimo. Se você não tem sintoma, por exemplo, você não precisa tratar. Tá? Se você tem dor, por exemplo, você pode bloquear a sua menstruação, você pode usar uma pílula, você pode colocar um DIU e em algumas situações você pode até precisar operar a endometriose. Isso depende muito de cada pessoa e depende muito dos seus sintomas. Tá. E isso tem uma faixa de idade que ele começa a apresentar alguma coisa? Ou a partir de tal idade a probabilidade é maior? Pode ter em qualquer idade. O ponto é que muitas mulheres sofrem caladas. Então, muitas mulheres têm cólica menstrual muito intensa, perde vários dias no mês com dor. Muitas mulheres têm dor na relação sexual e sofrem calada. Então, é muito importante que se você conhece alguma mulher ou se você tem dores intensas que não melhoram com pílula, não melhora com analgésico, você tem que avaliar. Você não tem porque no mundo atual aceitar um sofrimento que quase sempre tem tratamento e ou cura. Doutora, essa questão das mulheres ficarem caladas quando sentem dor, tem alguma coisa de criação? Como é que é isso? Porque hoje existe um discurso para que as mulheres enfrentem o medo, e isso em diversos aspectos, inclusive na questão de violência dentro do lar. Como é que isso me explica, é histórico? Infelizmente, ainda muitas mulheres se calam. Tá? Então, não falam do problema porque acham que vão ser julgadas, vão ser questionadas. Ah, uma dorzinha, aquela dor, ela é minimizada, ela não é valorizada, o outro não tem empatia. Então, ela se cala. Mas o doutor falou muito bem, ela não pode se calar. Ela tem que buscar ajuda, ela tem que falar da dor. Assim como nós psicólogos, psicanalistas, a gente incentiva, verbalize a sua dor, compartilhe a sua dor, porque para diminuir essa dor, tá? Para você ter um apoio emocional. A mesma coisa é na dor física. Não fica guardando para si. Busque ajuda, fale. Tem sempre alguém que pode indicar o médico, pode falar, olha, eu já tive também, vamos buscar ajuda médica. Não fique sentindo dor calada, nem a dor emocional e nem a dor física. Peça ajuda. Mulheres, homens também, falem. Conversem. Homem tem muita dificuldade também. Homem também. Mais uma notícia, então, nós vamos colocar aí. Em visita ao MEC, a ministra Macaé Evaristo articula fortalecimento de ações conjuntas entre direitos humanos e educação. A titular do Ministério também defendeu a educação como solução para garantir direitos interconectados para a população brasileira. Direitos humanos e educação tem tudo a ver com o teu livro, né, Bruna?
Tudo a ver. E assim, essa notícia tem sido muito comentada. Para mim não é nenhuma surpresa, né, esse aceno da ministra, da nova ministra da Educação, justamente porque ela vem dessa área, né? Ela foi secretária de Educação na cidade de Belo Horizonte, pelo estado de Minas Gerais. Então ela já tem essa afinidade com o tema e é fundamental, né? Porque a educação é um direito que ele está devidamente assegurado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na nossa Constituição, mas ainda não acontece de maneira universal, justa, né? Você vê que muitas crianças não conseguem terminar seus estudos ou você não consegue oferecer uma educação de qualidade, né? Então ainda é um tema aí que precisa ser muito discutido e eu acredito que tem pastas como igualdade racial, direitos humanos, educação, cultura, que tem que caminhar juntas, porque são temas correlatos, né? E que quando você une forças, eles estão interconectados, então você consegue ter um resultado muito mais efetivo. Então, estou aqui na torcida, né, para que a nova ministra faça um bom trabalho e traga toda essa bagagem de educação que ela tem, porque a gente está precisando, né? Educação de qualidade. Educação para todos. Educação para todos, porque a educação, ela muda tudo, ela faz a diferença. Ricardo, como é que você tem visto aí essa questão de você que lida com o mundo, lá na sua representatividade na Associação Comercial, dos direitos humanos? Eu acho que, lógico, os direitos humanos são fundamentais, mas eu vejo uma relação bionívoca entre direitos e obrigações. Tá. Nós temos direitos humanos de mais, obrigações humanas de menos. A gente valoriza o direito humano, eu acho que mais do que deveria. Nós exageramos em alguns casos, inclusive em casos criminais, em que o criminoso, o ladrão, é protegido em função dos direitos humanos, entendeu? Eu acho que isso precisa ser muito bem regrado, muito bem colocado. Se vocês forem à Ásia, vocês vão entender o que eu estou dizendo, entendeu? Lá as regras são muito rígidas, inclusive com relação ao comportamento humano na criminalidade. Perfeito. Bom, dá tempo de mais uma notícia? Mais uma notícia, então? Vamos ver. Pode colocar no ar aí. Safra de arroz. Vamos ver. Safra de arroz em Mianmar deve somar 12,1 milhões de toneladas beneficiadas em 24 e 25. Então a gente tem um país lá na Ásia com um potencial. A Ásia é boa em produzir arroz, né? É. Então, O melhor arroz do mundo é o paquistanês, do Paquistão. É o basmati. É. Eu fui lá, fui para o Paquistão, só comi arroz. Porque o sabor é diferente? O arroz é excepcional. Mianmar é um dos produtores de arroz da Ásia. O maior produtor é a China. A China produz 160 milhões. Mianmar produz coisa de 12 milhões por ano. O Brasil produz 11, é um pouco a menos. Agora, Mianmar tem um problema. Por produzir um arroz muito barato, ele vende muito para a Europa, e os agricultores da Europa têm um lobby muito grande contra Mianmar. Acha que o arroz barato é decorrente da semi-escravidão, da utilização dos homens, dos produtores indevidamente, que não... Tem uma série de acusações em que existe esse conflito comercial. Porque o arroz de Mianmar é um arroz barato e é melhor que o nosso. Olha só. Tá? Ele tem mais sabor que o nosso, ele tem mais qualidade que o nosso. Ô, Ricardo, deixa eu aproveitar aqui, para quem está em casa, tem a curiosidade, é sempre bom responder. Como é que... a gente tem pouco tempo, mas o que faz o cônsul? Porque eu te apresentei como cônsul honorário de Mianmar, e qual que é o papel do cônsul? É a mesma coisa que o embaixador? É similar ao de embaixador. O cônsul honorário tem dois tipos de cônsules, o cônsul geral e o cônsul honorário. O geral é o que segue a carreira diplomata, é o que segue os institutos Rio Brancos dos países. Ficam 2 anos lá e viram diplomata, começam como secretário, viram cônsul, depois se receber uma embaixada, viram embaixadores. Os cônsules gerais são cônsules de carreira. Os honorários são nomeados pelo país, como o meu caso. Seu caso. Eu fui nomeado, sou cidadão brasileiro, e fui nomeado para poder representar Mianmar aqui no Brasil. Então, se vem um cidadão de Mianmar aqui, se vier um cidadão de Mianmar, você auxilia ele? Eu sou obrigado a protegê-lo, a dar toda assistência. Se um cidadão for preso, eu vou fazer uma assistência jurídica para ele. Se for para o hospital, fazer uma assistência médica. É minha obrigação de cuidar dos... Bacana. E a obrigação de auxiliar
o embaixador em Brasília em todas as questões que ele tenha dificuldades. E também, vamos dizer assim, a promover um relacionamento comercial com o Mianmar que a embaixada não tem. Certo. Eu que tenho. Você que faz. Eu que faço. E aí, por exemplo, o brasileiro, quando está em outro país, pode procurar um cônsul honorário para um auxílio? Pode e deve. Se tiver algum problema, pode. Magnífico, muito bom. Bom saber essas coisas, né? Porque você fica informado para quando tiver uma viagem internacional. Nós vamos ver agora o resultado da enquete de hoje. Você acredita que o brasileiro deveria ter aulas de educação do trânsito? O resultado foi 95,3% acha que sim. E 4,7% não. Esse pessoal deve morar em São Caetano do Sul, onde as pessoas são educadas no trânsito. Os outros 95,3% estão em todo o resto do país. É isso mesmo. Muito bom, obrigado pela sua Ontem ele participação. estava em São Caetano do Sul, o trânsito também não tá fácil. Ah, não? Poxa, eu falei bem de São Caetano do Sul e... Bom, então tá, esses 4 estão lá em Campos do Jordão. Vamos levantar uma outra polêmica, né? Poxa, o Ricardo falou que não tem netos. Vamos arrumar uns netos pro Ricardo. Eu tô Na pensando, campanha pros filhos do Ricardo. Eu vou te nomear também lá em casa como avô honorário dos meus filhos. Você está nomeado avô honorário dos meus filhos. Se quiser ser meu avô também, Ricardo, eu aceito. Avô viu? honorário. Tem lá um de 2, um de 5. Vou levar suas crianças no zoológico, no multacampo. Pra Mianmar. A intenção é levar pra Mianmar. Só de levar uma conversa como essa que a gente teve aqui com eles já é um grande ensinamento. Já É uma aula, né? Eu não levei meus filhos, eu levei para Mianmar os dois, em viagens separadas, para que eles conhecessem o país lá. Né? Agora dá pra Agora internacionalizar. você tem 2 netos para levar. Meus netos. Vamos agora, eu quero agradecer, o programa chegou no fim e agora vamos aos nossos agradecimentos. Doutor Alfonso, obrigado pela participação. Obrigado. Onde a foi gente um grande encontra prazer. o senhor nas redes sociais? É Alfonso Massaguer. Alfonso Massaguer e o site alfonsomassaguer.com.br, é isso? alfonsomassaguer.com.br e mãe.med.br. Muito bem. Doutora Marilene Ked, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com O vocês. Instagram é psi.marileneked. Isso. K-E-H-D-I. Isso. Muito Obrigada. bem. Ricardo, obrigado pela participação. Eu que agradeço. E, olha, eu aprendi muito hoje aqui com vocês, viu? Eu me senti realmente realizado de poder participar desse programa. Te agradecer novamente, viu? A oportunidade. Um prazer tê-lo Obrigado. aqui. Pra gente saber de Mianmar, o Instagram é Consulado Honorário Mianmar com Y, M-Y-A-N-M-A-R, viu? Ou no mianmarbsb.org. Se vocês colocarem no Google a palavra Mianmar, vão ter uma série de informações. Perfeito, Eu acho então. que todos vocês podem se informar dessa forma. Biógrafa Bruna. Amigo Hugo. Bruna Ramos da Fonte é o seu Instagram e o site brunaramosdafonte.com. Lá vai ter todos os seus livros, Exatamente, biografias. tem todas as informações, tudo que você quiser Vai ter saber. musical esse ano? Esse ano não tem, a nossa temporada acabou em 2022, que era o musical, né, da vida do Sidney Magal, dramaturgia minha, mas tem outros projetos vindo por aí, então acompanha lá. Vem e conte aqui, como vocês todos estão convidados para contar sobre os projetos. E o meu agradecimento a vocês. Amanhã eu tô de volta aqui às 3 da tarde no Bendita Hora. Fiquem com Deus e até amanhã, gente.